Olá, boa tarde. Hoje, 4 de outubro, é o Dia Mundial do Animal. A data assinala-se há muito tempo, desde 1925, e foi criada por Heinrich Zimmermann, um escritor alemão que escolheu este dia por ser o dia de São Francisco de Assis, o santo padroeiro da ecologia e animais. Chamar a atenção para a condição e bem-estar dos animais é o grande objetivo desta data. Portanto, nos próximos 60 minutos é o que faremos. Os animais, os domésticos, no caso, os selvagens também, são essenciais ao planeta. Por isso, é importante perceber e lembrar que estão em risco. O oryx de cimitarra já só existe em jardins zoológicos. Foi extinto da natureza há vários anos. Principalmente por causa da desertificação, ou seja, de alterações que houve no seu habitat, mas também por causa da caça, seja para ter como animal doméstico, porque havia uma grande crença relativamente às suas manadas, mas também por causa da pele, por causa de alguns órgãos que eram usados na medicina tradicional. A poucos metros vive este gorila, uma espécie que também está em risco. Há menos de 400 na natureza. Uma situação que o Jardim Zoológico de Lisboa tenta reverter. Nós temos um grande conjunto de animais que está em risco de desaparecer, portanto, e cá no Jardim Zoológico nós temos outras espécies que têm estado em declínio e que, por isso, é que eles também estão aqui para nós, por um lado, continuarmos a reproduzi-los aqui, por outro, para também podermos mostrar esses animais às pessoas e explicar toda esta problemática e tudo o que envolve a conservação destes animais. Um estudo realizado pela Agência Ambiental das Nações Unidas alerta que 1 milhão de espécies animais e também vegetais estão sob ameaça de extinção nas próximas décadas. Biodiversity is important in its own right. Biodiversity is important for human well-being, and we humans are destroying it. O estudo feito por 450 especialistas durante 3 anos avisa que mais de 40% das espécies anfíbias, 1/3 dos corais e mais de 1/3 dos mamíferos marítimos estão sob ameaça. A agricultura e a desflorestação são a principal causa. Até o momento, 75% do ambiente terrestre e 66% do ambiente marinho já foi gravemente alterado pela ação humana. A exploração direta dos recursos como a pesca e a caça, as alterações climáticas e a poluição são os restantes culpados. Para os cientistas, a mudança tem de acontecer já. Lost much of our native forests, much of our native wetlands, and effectively biodiversity needs to be considered as an equally important issue as climate change. It's not just an environmental issue, it is an economic issue, a development issue, a security issue, a social, moral and ethical issue. The time for action clearly is now. O planeta Terra está a mudar e nunca houve tantas espécies ameaçadas como agora. Jorge Cid, bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, e Carolina Bartolomeu, médica veterinária e Vet Channel Manager da Nestlé Purina, são os meus convidados para estúdio. Daqui a pouco teremos mais convidados à distância, via Skype, para depois também entrarem na conversa connosco. Ambos, obrigado pela vossa disponibilidade. Um regresso e uma novidade, que seja também a primeira de outras, e está feito o convite para voltar sempre que também tiveres assuntos e coisas para nos contar. Por Obrigada, isso, a sociedade civil é isto mesmo, está sempre aberto a todos. Jorge e Carolina, a pergunta na prática é para os dois. E agora estamos a voltar ao trabalho. E os nossos animais estão a ficar lá em casa, de novo, sozinhos. Pois, bom dia a todos. Realmente é isso que está a acontecer. Durante a pandemia, curiosamente, houve uma corrida muito grande à adoção, compra, enfim, de animais. As famílias queriam ter animais em casa. Estamos a falar de animais de companhia. Não só porque estavam muito em casa, o animal em si, pelo próprio nome de companhia, é uma companhia real para as famílias. E em alguns casos enche a casa, não é? Enche a casa, nomeadamente, sobretudo, para pessoas da terceira idade, faz um tipo de companhia diferente. Para crianças, enfim, entretém muito e torna também, dão algum tipo de responsabilidade às crianças. Portanto, e depois também houve uma altura da nossa pandemia, é preciso não esquecer, que as pessoas eram proibidas quase de andar na rua, exceto
Havia umas exceções, uma delas era ir passear o cão. Nunca os cães foram tão passeados e quase que as pessoas se brigavam em casa, agora é a minha vez de ir passear e o cão passava a vida a ir passear. E foi bom para os cães, não tão bom para os gatos, que os gatos gostam de tranquilidade. Em casas em que os miúdos não iam para as escolas, pronto, havia mais movimento, mais barulho, o que causou alguns problemas, quer médicos, quer psicológicos, sobretudo nos gatos. Agora, voltou tudo ao trabalho, estamos expectantes para ver o que é que vai acontecer, porque realmente às vezes há este ímpeto de ter um animal de companhia sem muitas vezes perceber o que é que isso implica. Enfim, é uma responsabilidade, eu diria, para 12, 13, 14, 15, 16 anos, que é a duração média de um cão. E, portanto, muitas vezes as pessoas, enfim, arranjam um animal por enfim, um bocado de impulso e depois não pensam nestas consequências. Daí haver uma anormalidade de animais abandonados neste país, um país que é pequeno, temos dezenas de milhares de animais abandonados todos os anos. Enfim, é aí que eu acho que tem que se fazer um grande esforço nacional, não só das entidades competentes, como da própria sociedade civil. Fazer aqui um esforço muito grande para que se inverta isto e, enfim, nós já temos apontado várias medidas para que esta situação, enfim, se reduza ao mínimo, desde que haja, eu diria, vontade de todos, nomeadamente política e também da sociedade, em encarar este problema de frente e com alguma consciência, serenidade e competência, sobretudo competência técnica para o fazer. E vontade para que as coisas aconteçam. Sim, vontade para que as coisas aconteçam, porque nós assistimos muitas vezes hoje em dia, muita gente acha que por ter visto um programa, ter estado num curso de um webinar, uma coisa qualquer, que já é especialista em bem-estar animal. E muitas vezes, às vezes a sensação que nós temos é que nós, médicos veterinários, que somos realmente as pessoas competentes nesta área, acabamos quase de ser considerados como ignorantes e, portanto, há aqui, na sociedade, às vezes um distorcer de realidades que urge, enfim, realmente encarar, como eu digo, com seriedade para que este problema se consiga resolver. O país está cheio de especialistas de sofá. E podologistas. E não é só de futebol. Exatamente. Carolina. Eu reforçava até uma mensagem do Dr. Jorge. Realmente o papel do animal de companhia saiu ainda mais reforçado durante o período da pandemia, durante o isolamento, em que o afastamento social tornou-se ainda mais evidente e então a companhia, o amor e o afeto incondicional que os animais de companhia nos proporcionam foi fundamental para conseguir ultrapassar este período muito difícil, porque realmente a sensação de solidão, de depressão até, está completamente demonstrado por muitos estudos que realmente a companhia de um cão no gato pode ter um papel fundamental a melhorar o estado emocional, a reduzir o stress, até a contribuir para além de saúde mental, mesmo para a saúde física. Porque está demonstrado, por exemplo, que pessoas que sofrem, por exemplo, de hipertensão conseguem ter, portanto, uma pressão arterial mais baixa se tiverem um animal de companhia, um gato, a quem fazem festas e que até isso pode ajudar a melhorar a saúde cardiovascular. É absolutamente fantástico. E, portanto, a par desta saúde física, também que os passeios neste período mais limitados, sem dúvida, mas realmente o aporte de saúde mental para o qual os animais de companhia contribuem foi absolutamente fundamental e agora com o regresso ao trabalho mais presencial, realmente podem-se colocar alguns desafios. Como o Dr. Jorge dizia, para os gatos, se calhar, ficam bastante felizes de nós não estarmos tanto tempo em casa, não porque eles gostem de nós, mas porque realmente eles precisam de ter o seu espaço, a sua calma, e era natural, se calhar, quando estávamos a trabalhar em casa, que o nosso gato, de repente, passava boa parte do dia na ponta oposta da casa a dormir e a descansar e a procurar-nos só em determinados momentos, é perfeitamente normal. Os cães adoraram aquela presença constante e, portanto, aquilo que eu queria deixar aqui também eram alguns conselhos para aqueles que estão a regressar, como eu também presencialmente agora,
para o local de trabalho para tentarem fazer esta mudança o quanto mais suave possível, porque os animais de companhia são animais também de hábitos, portanto será muito importante, nomeadamente, estabelecer rotinas de refeições, de passeios, que sejam semelhantes àquelas que nós fazemos quando estamos a trabalhar presencialmente e não estamos em casa. E também implementar determinadas práticas, como, por exemplo, se calhar deixá-los, enquanto nós estamos em casa, numa dependência afastada das pessoas, com os seus brinquedos, para que eles se habituem a passar algum tempo sem contacto humano, não é? E para não estranharem depois tanto quando tiverem que passar um dia inteiro sem a presença dos tutores. E a par disso, obviamente, que será sempre recomendável fazer um enriquecimento ambiental, deixá-los realmente com brinquedos, com coisas que eles se distraiam, para que não fiquem aborrecidos durante o dia. E depois também, nutricionalmente, existem também outras estratégias para reduzir o stress. Não estraguem nada lá em casa, não é? Exatamente. Eles têm que fazer alguma coisa. Não estão só à nossa espera, não é? Exatamente. Imaginemos o que seria nós estarmos fechados dentro de 4 paredes, sem nada para fazer, sem nada para nos entreter, sem uma televisão, sem uma série para assistir. Eles também têm a necessidade de se entreter e ter estimulação cognitiva, estimulação mental para estarem mais felizes e não direcionarem os seus comportamentos para a destruição de mobiliário, como estava a dizer. Sim. Embora para alguns animais, e no caso dos cães isso é mais visível, para alguns deles o dia só começa quando o dono chega a casa, não é? Estão literalmente à nossa espera. Jorge, há pouco fiquei a pensar, quando disse, obviamente os animais também ficam ansiosos, também entram em depressão. Como é que para nós, por exemplo, que somos, vamos chamar tutores, não é? Não chamamos donos, certo? Ou sim, não? detentores, talvez seja o termo correto. Como? Detentores, não tutores nem donos. O termo correto será talvez detentor, dono-detentor. Pronto. Como podemos perceber que está qualquer coisa a acontecer com o nosso animal de estimação e está na altura de o levar a quem perceba e não a quem só fez um webinar? Bom, na altura da pandemia também teve esse lado das pessoas, como estavam mais presentes em casa, também se aperceberam de várias situações, enfim, que lhes passavam despercebidas. E, portanto, houve, contrariamente ao que era expectável, até houve bastante corrida e bastante afluência às clínicas veterinárias. Exatamente, não só para aconselhamento, mas também para relatar alguns factos que as pessoas viam em casa e que estavam mais atentas. Quer uma situação do cão urinar mais vezes, quer beber mais água, quer qualquer coisa no pelo. Enfim, havia várias situações. E realmente estão ansiosos, estão mais nervosos? Sim, podiam estar mais nervosos. Enfim, qualquer alteração para os detentores que estavam todo dia fora de casa, não se apercebiam assim tão bem como portanto, todo dia com ele, e a passeá-los muito mais vezes. E, portanto, houve até bastante afluência aos médicos veterinários. E nós temos um papel muito importante, todos os médicos veterinários. Eu queria fazer aqui um parênteses, dizer que o dia 4 de outubro também, além de ser o dia do animal, São Francisco de Assis, é também o dia do médico veterinário e é também, enfim, o dia da criação da Ordem, que faz, por acaso, este ano 30 anos da Ordem dos Médicos Veterinários. Portanto, duplamente me parabéns, e queria já agora aproveitar para endereçar aqui um abraço a todos. Um grande agradecimento e um abraço a todos os médicos veterinários no país que fazem o melhor, enfim, que é uma profissão bastante exigente, desgastante, extremamente desgastante, mas muito exigente, quer em todas as suas funções, e a plenitude das suas funções. Dos animais, estamos a falar de animais de companhia, mas há animais de produção, animais de zoo, inspeção sanitárias, enfim, há uma série de funções do médico veterinário, inclusive agora com esta situação de Covid ainda mais se veio mostrar a necessidade do médico veterinário, porque, enfim, os estudos que há dizem que 70% das doenças emergentes vão ser zoonóticas, provocadas por animais. Portanto, mais o médico veterinário tem aqui um papel. Mas estamos a falar, os médicos veterinários no seu dia-a-dia, e estamos a falar neste caso nos animais de companhia, é preciso ver que a pandemia também abrangeu todos os animais de
produção e, portanto, houve um grande esforço dos médicos veterinários a ir ao campo e não deixar esses animais sem tratamento, com muita dificuldade. Quando estávamos no auge da pandemia, havia muita dificuldade de deslocação, todos os EPIs, portanto, as proteções individuais, equipamentos de proteção individual, que não é, nem sempre é fácil, como deve calcular, no tratamento, sobretudo de espécies pecuárias, a pessoa está toda vestida, enfim, com máscaras, etc. Bom, mas que nunca se deixou de tratar qualquer animal, quer chamado grande animal, quer chamados animais de companhia, durante a pandemia, e isto, enfim, foi um esforço muito grande e às vezes até um bocado desgastante da parte dos médicos veterinários. Mas realmente nós temos um papel um bocadinho de falar com as pessoas, com os donos, com os detentores, por falar. Muitas vezes as pessoas transmitem-nos o que é que lhes vai na alma. Eu digo muitas vezes que nós às vezes temos um papel um bocado também, além de médico veterinário, também psicólogo e talvez até de padre, sei lá, para aconselhar as pessoas, que as pessoas desabafam muitas vezes os problemas pessoais. O animal, o de companhia, normalmente reflete o ambiente familiar. Muitas vezes reflete isso. Enfim, nós às vezes observamos certas características, comportamentos dos animais, percebemos mais ou menos o ambiente que vai em casa. E depois acabam por as pessoas desabafar um bocado o que é que se passa. E, portanto, há muitos desvios comportamentais. E também a medicina veterinária tem evoluído muito nesta área. Enfim, há uma especialidade que é de comportamento animal e, portanto, cada vez está mais em desenvolvimento. As pessoas, como elas próprias vão ao psicólogo, vão ao médico veterinário também tentar, enfim, expor a situação para o médico veterinário tentar resolver o problema comportamental do animal, que às vezes são complicados. Às vezes são complicados e causam grandes problemas familiares. Pronto, isto tudo tem tratamento. A própria medicina, a parte de medicamentosa, tem evoluído muito nesta área, de medicamentos também já. Enfim, eu diria que, à semelhança da medicina humana, esta área da psicologia animal tem sido muito desenvolvida nos últimos tempos e, portanto, é uma área, uma fatia, enfim, importante de consultas, da origem das pessoas irem ao médico veterinário, aconselhar. Muitas vezes é preciso muito falar com a pessoa que está com o animal, para também ensiná-la a ela como se deve comportar com o animal para tentar resolver este problema. Portanto, isto é tudo um bolo. E o médico veterinário tem que ter a sensibilidade suficiente para tentar aconselhar a pessoa e perceber exatamente o que é que está a acontecer, ver realmente se há uma causa médica pura e simples ou é só um problema comportamental e que precisa de ser corrigido. Daí que o médico veterinário não seja só médico veterinário, também psicólogo, também faça coaching. Exatamente. E por vezes também padre, não é? Carolina, e com tanto tempo lá em casa, muitos de nós talvez não tenham resistido à tentação de aqui e ali dividirem a comida que tinham no prato com o seu animal de estimação. É verdade. Devemos fazê-lo ou não? Não. A recomendação primordial é que não o devemos fazer, realmente. Nós também não vamos comer a comida deles. É verdade. Podemos respeitar, portanto, o cardápio de cada um no seu prato. Exatamente, realmente, nomeadamente durante... E não foi só a divisão da comida do prato. Eu acredito que todos aqueles que estiveram em casa e que eram abordados muitas vezes pelo seu cão ou seu gato, muitas vezes nós temos a tendência a recompensar aquelas demonstrações de afeto através da comida. Então nós portugueses somos mestres nisso, adoramos tudo que envolva comida e mesa. E os animais de companhia não são a exceção, exatamente. Tendemos a dar, se calhar, mais biscoitos, mais refeições extra, não respeitar as doses diárias recomendadas, e isso representa calorias extra que depois muitas vezes refletirão em ganho de peso excessivo, em obesidade, quando era um problema já pré-pandémico, portanto, e que foi agravado ainda mais durante a pandemia. Na realidade, estima-se que na Europa o problema de malnutrição animal mais importante é realmente a obesidade. 40% a 50% dos animais na Europa, dos animais de companhia na Europa, estima-se que têm um excesso de peso ou sofram mesmo de obesidade. E essa situação... Também refletem os donos.
Exatamente, a falta de exercício, exatamente. Obesidade ou pré-obesidade. Estamos aborrecidos em casa, acabamos por comer mais, acabamos por também estar mais limitados, estivemos mais limitados em fazer atividades no exterior, e esse dispêndio de energia inferior, somado a um consumo de mais calorias por refeições extra ou biscoitos ou quer que fosse, realmente foi agravar um pouco mais ainda a situação de malnutrição, e que alerto a todos os detentores de animais de companhia para estarem atentos, porque realmente a obesidade deve ser encarada como uma doença. É um fator que predispõe também para muitas outras doenças, desde imunossupressão, problemas cardíacos, articulares, respiratórios, etc. Portanto, nomeadamente, vai reduzir a esperança de vida do animal de companhia. E eles adoram brincar. Estas imagens de felicidade que estamos aqui a ver, sem dúvida, sim, deixam a eles felizes e a nós também, quando estamos com eles, não é? E agora que já temos a oportunidade de passar mais tempo no exterior, é realmente aconselhável, dentro das limitações, obviamente, de cada dono e de cada animal, tentar fazer exercício físico, porque é bom do ponto de vista mental, mas também é bom do ponto de vista físico, sem dúvida. Carolina e Jorge, vamos juntar mais 2 convidados à nossa conversa. É a Diana Ferreira, presidente da Associação Cocua, e Rodrigo Livreiro, presidente da Animalife. Aos 2, bem-vindos. Julgo que ao Rodrigo é um regresso, a Diana ainda não tinha estado connosco, por isso, obrigado por aceitarem o nosso convite. Diana, vamos, e ao Rodrigo, a pergunta também é para os 2. Vamos conhecer as vossas associações e qual o papel que desempenham no tema que hoje aqui nos traz, os animais. Diana, começamos por si. Obrigada. Realmente a Associação Cocua é uma associação sediada em Tavira, no Algarve, e trabalhamos por toda a região algarvia, principalmente no município de Lolé, e a nossa principal proposta, a nossa principal missão é promover o bem-estar e a autonomia de pessoas com diversidade funcional e também das suas famílias, através de interação com o que se chamam os cães de ajuda social, intervenções exercidas por animais, cães de assistência, projetos também de investigação na área da biodefensão. Começaram há quanto tempo? Qual é a história da associação? A história da associação, ela foi fundada em 2016, embora seja um projeto que já tem mais de 10 anos de planeamento, acaba por partir da minha experiência pessoal, porque eu sou a irmã mais velha de uma jovem com uma doença rara, e toda a minha vida convivi com animais e percebo na primeira pessoa do impacto que um animal pode ter numa família com um elemento com diversidade funcional. Então, parte desta grande experiência de vida, mas ao mesmo tempo a união com o que é a minha paixão na área académica, porque todo o meu trajeto académico é na área da psicologia e acaba por ser uma fusão perfeita entre o que foi a minha experiência pessoal e entre o que é a minha paixão académica. E é realmente um privilégio poder trabalhar com estes animais incríveis. No nosso caso, trabalhamos muito especificamente com os cães, para acompanhar pessoas com diversidade funcional de todo o tipo e espécie, desde crianças muito jovens em processo de diagnóstico, podemos estar a falar também de idosos com quadros já dentro de algumas patologias de demência, podemos estar a falar de adultos com problemáticas na área da saúde mental ou adolescentes. Portanto, é incrível a capacidade de adaptação que têm os animais, os cães em particular também, para trabalhar e proporcionar melhorias em tantos níveis, como foi referido há pouco também. Temos a área da saúde física, sem dúvida, temos a área da saúde mental, temos as emoções que provocam, mas também temos impactos a nível orgânico, nomeadamente a nível de aumento de hormonas tão importantes como são o caso da oxitocina, a redução do cortisol. Portanto, temos uma predisposição das pessoas com quem trabalhamos de uma forma muito mais nobre para depois, enquanto psicólogos ou fisioterapeutas ou qualquer outra área que possa aplicar a intervenção assistida por animais, neste caso, potenciar a motivação, potenciar a vontade das pessoas com as quais nós trabalhamos para, enquanto profissionais, podermos fazer um trabalho muito mais profundo, com a pessoa muito mais motivada e mais envolvida no seu próprio processo de reabilitação e de melhoria. Rodrigo. Olá, bom dia. Portanto, antes de mais, muito obrigado pelo convite, é com enorme gosto que estou aqui. Hoje, para além de ser o Dia do Animal, é também o nosso 10º aniversário, portanto nós nascemos em outubro de 2011. Então hoje está toda a gente de parabéns, menos eu. É verdade. Há 10 anos que andamos a tentar combater o abandono dos animais, mas infelizmente missão fácil.
Nós temos como preocupação tentar perceber qual é que é a motivação, os motivos que levam as pessoas a entregar os seus animais nos centros de recolha oficial, também nas associações. Começámos como uma rede social que tinha como missão tentar ajudar as associações a divulgar os animais que tinham para a adoção, isto numa altura em que não havia redes sociais e que as associações procuravam em grande escala adotantes para os animais que têm nos abrigos. Infelizmente muitas delas estão lotadas. De uma rede social nascemos rapidamente para uma campanha de recolha de bens alimentares a nível nacional, onde fazemos distribuição de bens alimentares a essas associações, mas rapidamente percebemos que um dos principais motivos de abandono em Portugal deve-se às dificuldades financeiras por parte das pessoas. As pessoas efetivamente adotam animais, não se percebem das despesas que são inerentes à posse do animal e rapidamente tentam procurar ajuda, quer seja por parte das associações, quer seja por parte dos meios veterinários, e infelizmente, de facto, muitas delas têm que recorrer à entrega dos animais, quando não mesmo em nível de abandono. Nós desde 2014 que temos vindo a criar centros de distribuição de ração a famílias com dificuldades financeiras. Nós temos vindo a fazer protocolos com câmaras municipais que de alguma forma trabalham em cooperação na sinalização e na identificação de famílias que têm dificuldades económicas, e temos vindo a profissionalizar nesta área. Portanto, atualmente nós temos na nossa equipa pessoas especialistas, portanto, pessoas formadas em serviço social e também na área médico-veterinária, que fazem o acompanhamento socioanimal para conhecer não só as dificuldades financeiras e também as dificuldades ou a situação de vulnerabilidade em que a família se encontra, mas também a importância que o animal representa para o ser familiar. Porque na prática muitas destas famílias valorizam muito a companhia do animal, portanto para muitas é a única companhia que têm e não sabem propriamente o que fazer ou quem recorrer, e muitas vezes necessitam até de apoio social e vêm-se de certa forma limitadas por ter animais. A pandemia veio precisamente a demonstrar esta dificuldade. Muitas famílias que tiveram a necessidade de internamento hospitalar e não tinham quem entregar os seus animais, pessoas que até acabaram por ficar com animais de outros elementos do agrado familiar ou até de outros elementos da família, que acabaram por morrer, e infelizmente acaba por ser uma despesa imprevista, até muitas vezes acabam por estar em excesso de animais dentro da própria habitação, e portanto hoje em dia aquilo que a Animafe tenta fazer de alguma forma é responder, é acompanhar estas famílias, é cooperar com instituições de apoio social, juntas de freguesia, câmaras municipais, para que possamos de alguma forma garantir que as famílias que querem manter os seus animais não tenham o que fazer por falta de apoio social ou até mesmo pelo acesso a alguns atos médico-veterinários que são obrigatórios e que naturalmente têm que cumprir. E de certa forma estamos muito contentes porque temos vindo a fazer este trabalho ao longo destes 10 anos. O mês de outubro é especialmente um mês importante para nós. Nós realizamos diversas campanhas e iniciativas de recolha de bens alimentares nas superfícies comerciais, que infelizmente têm vindo a ser limitadas e restritas devido à pandemia, e portanto este mês felizmente está a ser possível organizarmos novamente recolhas e conseguimos de alguma forma ser um ombro de apoio às instituições, um ombro de apoio às famílias e também aos inúmeros protetores que diariamente entregam bens alimentares às colónias no âmbito de programas de sede. Portanto, estamos muito orgulhosos pelo dia de hoje e é um bom dia de celebração, sim. Diana, e vocês, no vosso caso, com que fundos, com que meios vocês trabalham? Nós justamente estamos agora frente a um projeto de 3 anos cofinanciado pela Portugal Inovação Social e Cresce Algarve, e também com o incrível apoio da Câmara Municipal de Lolé, que desde praticamente o início da nossa associação nos tem acompanhado e que realmente vem a ser um apoio incrível que nos tem permitido trabalhar como nunca junto da população com diversidade funcional, neste caso do município de Lolé, mas também contamos com o apoio incrível de outras entidades, como é o caso da Purina Portugal, que nos apoia na alimentação de todos os nossos cães de ajuda social, também a Fidelidade Comunidade, que nos apoiou na aquisição de uma carrinha, e também agora com o seguro de responsabilidade civil e o seguro veterinário dos nossos cães. Portanto, embora o início tenha sido um pouco mais complexo de encontrarmos o nosso caminho, realmente podemos dizer que temos recebido muito apoio de várias entidades, da forma como conseguem, algumas a nível económico, algumas em termos de produtos e de serviços, e outras simplesmente no acompanhamento de ser a nossa rampa de lançamento, ajudar-nos a promover, digamos, a nossa divulgação. A Universidade do Algarve também tem sido incansável em termos de oportunidade de investigação, oportunidade de divulgação, oportunidade de acompanhar teses de mestrado que realmente tornem mais evidente, cientificamente falando,
os benefícios do nosso tipo de intervenção. Portanto, efetivamente temos tido a oportunidade de trabalhar com essas entidades que nos apoiam desde o nível económico, recursos, apoio, acompanhamento, aconselhamento. Temos tido muita sorte realmente em as pessoas com as quais temos trabalhado e as entidades tão humanas que nos têm acompanhado. Rodrigo, já disse que trabalham muito, ou pelo menos baseiam-se muito na doação, naquilo também que à porta dos supermercados vocês conseguem angariar, e que outros apoios? Nós recebemos apoio quer seja por parte de câmaras municipais, juntas de freguesia, portanto a Animalife tem vindo a estabelecer protocolos com entidades públicas porque achamos que é importante, de alguma forma, a criação de programas sociais localmente. Nós recebemos, obviamente, e é muito importante o apoio das marcas, nomeadamente a Purina, para conseguirmos ter capacidade de dar resposta aos inúmeros pedidos que nos chegam diariamente e, acima de tudo, pessoas individuais que, norte a sul do país, têm contribuído para o nosso trabalho, quer seja a nível de voluntariado. Na época da pandemia, nós recebemos inúmeros pedidos de ajuda de pessoas que tinham dificuldade de transportar os seus animais, de passear os seus animais. Criámos logo no início, em março, uma plataforma em que as pessoas podiam se inscrever para poder, de alguma forma, ajudar as pessoas, principalmente de maior idade, em que tinham dificuldade de limitação, até de poder sair de casa, e, acima de tudo, pessoas que contribuem com géneros, seja nas recolhas, seja diretamente nos nossos espaços físicos, que é fundamental para nós conseguirmos ajudar as famílias que se dirigem e também as associações que localmente estão a atravessar enormes dificuldades. Portanto, nós sentimos que as associações com a pandemia vêm vedada a sua participação nas campanhas de supermercado, não têm a possibilidade de realizar eventos com a mesma regularidade ou até mesmo com uma enorme limitação, têm-se focado no meio digital, mas não têm propriamente os mesmos recursos que muitas das marcas têm para poder fazer esse tipo de investimento, portanto têm enormes dificuldades na obtenção do mesmo tipo de bens ou até mesmo da mesma quantidade, quando na prática os animais comem todos os dias e, portanto, as responsabilidades são as mesmas, se não até maior. E, portanto, nesse sentido, aquilo que é importante é transmitir às pessoas que conheçam as associações que estão no seu concelho, que se dirijam para poder perceber as dificuldades e de que forma é que possam ajudar. Se tiverem dificuldade em conhecer quais são as associações que existem, nós estamos disponíveis para poder ajudar, porque na realidade há 10 anos que nós temos vindo a fazer um levantamento sobre as associações que existem em Portugal, em condições em que os animais são mantidos, porque é muito importante para nós podermos perceber que as pessoas, quando contribuem nos supermercados, que essa ração é doada e é utilizada de forma condigna e, portanto, nesse sentido, se tiverem dificuldade em conhecer quais são as associações que existem num determinado concelho, nós estamos disponíveis para ajudar e também para poder fazer aqui o ponto de ligação com as próprias instituições, por vezes têm maior dificuldade nos recursos, em responder aos e-mails ou atender um determinado telefone e que nós podemos de alguma forma ajudar nesse sentido. Mas acima de tudo é importante que as pessoas façam alguma coisa e que possam ajudar a melhorar a qualidade de vida dos animais que vivem infelizmente nos abrigos. E se não puderem adotar, que pelo menos sejam família de acolhimento temporário, porque um dos problemas que existem em Portugal é de facto a lotação. Não existem espaços suficientes para albergar o número de animais que são abandonados e, portanto, para evitar que eles sejam efetivamente abandonados na via pública, é importante que as pessoas de alguma forma pudessem se disponibilizar para recolher temporariamente um animal ou até mesmo, quando não, adotar. Rodrigo e Diana, obrigado e parabéns pelo trabalho que têm desempenhado. Obrigado. Até uma próxima. Jorge, continuam a ser abatidos muitos animais de estimação nos canis? Não, vamos lá ver, desde que a lei foi implementada, nunca mais nenhum médico veterinário abateu animal nenhum, quando eu digo abater, por controle de quantidade, não é? Mas por eutanásia? É evidente que há sempre umas ocisões, nós chamamos de ocisões, eu não gosto do termo abate, eutanásias, animais que estão em grande sofrimento, com doenças muito graves, portanto, em situações que eu diria extremas, mas por controle populacional nunca mais foi abatido um animal. É evidente que isto trouxe aqui um problema também acrescido, porque foi feita uma lei que, como é óbvio, os médicos veterinários concordam com a lei, só que não foi feito nada para que essa lei pudesse ser implementada. Portanto, os canis municipais, os CROs, os Centros de Recolha Oficial, estão completamente cheios, superlotados. Tem-se recorrido sempre a associações, portanto, a obrigação de recolher um animal na via pública é da Câmara Municipal. Só que não tem capacidade para o fazer porque não tem onde o pôr.
E, portanto, muitas vezes recorre-se a associações, a abrigos, etc., enfim, que eu acho que se devia fazer um levantamento nacional, porque há realmente associações que merecem todo o nosso apoio e são associações de mérito e fazem um trabalho realmente espetacular, mas também há outras que não têm qualquer tipo de condição, como aliás tem vindo a público. Infelizmente. E só que esses casos não estão elencados. E, portanto, é necessário que se faça um levantamento nacional de todas estas situações e para que se possa arranjar uma solução nacional para este problema, porque tende-se, ao longo dos anos, tende-se a resolver situações pontuais, aqui, ali, acolá, e vamos ali, tiramos dali, metemos acolá, mas sempre situações muito, muito precárias e muitas vezes que põem muito em causa o bem-estar animal, para não dizer inúmeras vezes. Portanto, o que nós achamos é que isto tem que ser encarado de uma maneira completamente diferente. O problema não é o alojamento do animal, que esse que realmente é gravíssimo, mas é o não abandono. Tem que se perceber porque é que as pessoas abandonam. É montante. É montante. Portanto, aí é que tem que se fazer um esforço. Portanto, tem que se fazer um levantamento de todos os animais que existem neste momento, em associações, em abrigos, nos CROs, em todo lado. Tem que se microchipar tudo. Tem que se fazer esterilizações em massa. Eu acho que se houver alguma vontade de se implementar este programa, aliás, um programa que nós, ora, também fizemos parte de um grupo de trabalho que apresentámos ao Governo no dia 15 de dezembro do ano passado, e que ainda não foi implementado. Se implementar estas medidas, eu diria que dentro de 5, 6 anos, este problema do abandono é residual. Porque não podemos aceitar, isto vai-se passando ao longo dos anos e vai-se empurrando, como se diz, com a barriga, este problema, que haja 30, 40, às vezes 50 mil animais abandonados por ano. É uma coisa brutal, nem se percebe de onde é que estes animais todos vêm. E depois há situações menos claras neste mundo todo. E, portanto, isto tem que se encarar de frente com alguma... Há associações extremamente, como acabamos de ver aqui, 2 testemunhos extremamente credíveis e que eu acho que devem ser apoiadas mas não pode ser tudo um bocadinho, enfim, ad hoc, cada um faz o que pode, cada um cria a associação que quer, 2 pessoas criam ali, outra acolá, e depois pululam estes abrigos por todo o país, muitos deles sem condições, e depois há estes desastres, como houve em Santo Tirso e noutros, e há N Santo Tirso pelo país todo. É preciso saber isso. Só que as pessoas tendem a fechar os olhos porque não há solução. As próprias autarquias não têm solução. E o que não podem é ter os animais da rua. Portanto, os animais têm que ser recolhidos. Mas para pôr aonde? Não há sítios. Portanto, tem de recorrer a situações precárias. As adoções, por mais esforço que se façam, andarão sempre na ordem de com boa vontade, de 40%, entre os 30% e os 40% dos cães abandonados. Os animais abandonados. O problema é mais nos cães que nos gatos. 30% e 40%? Sim, tem sido à volta de 30%, 35%, com boa vontade que possa chegar aos 40% e talvez agora na pandemia, enfim, houve mais pedidos de adoções. Mas está muito aquém, portanto, vai-se acumulando animais. E também não nos parece que seja solução ter um animal num canil, num cubículo, a vida toda. Anos e anos e anos e anos e anos. Portanto, a solução tem que se fazer a montante, tem que se perceber porque é que as pessoas abandonam. Eu acho até que se poderia criar um sistema, tipo assistente social, como há para as pessoas, para perceber, talvez nas autarquias, juntas de freguesia, etc., mais próximo das populações, para que as pessoas possam impor os seus problemas. Porque é que a pessoa abandona o animal? É que há situações muito complicadas. E se uma pessoa tem uma situação complicada, imaginemos uma senhora sozinha, um senhor que vive com um cão que até, muitas vezes de grande porte, morre de repente, é hospitalizado, qualquer coisa, e a família até vive longe, ou não tem hipótese nenhuma, ou as pessoas que estão com um cão aqui num sítio qualquer, foram colocadas não sei onde, não podem levar o animal. Há situações muito complicadas. Devia haver um apoio para estas pessoas, onde estas pessoas pudessem impor o seu problema, para que não se vejam quase, enfim, um recurso de abandonar em desespero de causa. Então tem que se ouvir as pessoas, porque muitas vezes arranja soluções, até soluções temporárias, porque essa pessoa até gosta do seu animal, muitas vezes.
e pode ser uma coisa transitória. Está durante 1 ano ou 2 anos a fazer um curso não sei onde, colocada não sei onde, mas depois poderá ter que reaver outra vez. Portanto, se houver aqui muita vontade, eu diria, de toda a sociedade para resolver este problema resolve-se. Enquanto se andar a tentar, arranjar soluçõezinhas pontuais aqui e ali, com muito boa vontade, têm todas as associações e todas as pessoas que trabalham neste meio, nunca mais se resolve o problema e o problema vai se agravando ao longo dos anos. Recebo agora a Teresa Líbano Monteiro. A Teresa é investigadora em estudos animais. Bem-vinda, Teresa. Como está? Antes de mais agradeço o convite, penso que estou a ser ouvida em boas condições. Cumprimento os outros participantes e os telespectadores lá em casa. Eu estive a ouvir com muita atenção o que foi dito pelos outros convidados e estou completamente de acordo, mas penso que ainda posso adicionar alguma coisa. Quanto aos animais recolhidos, tenho aqui um valor de 40.674, como disse o Sr. Bastonário, cerca de 40% são adotados, os outros não. Uma situação complicadíssima com a proliferação de canis ilegais que conhecemos, os canis sobrelotados, a ideia de construir megacanis e outras. Eu acho que o problema não tem sido considerado a montante, como disse o Sr. Bastonário. Isto porque tive a oportunidade de participar num projeto que está a ser realizado desde 2013, um projeto de intervenção para beneficiar os animais da Praia de Faro, e tive acesso a 2 amostras de inquéritos. Uma amostra do meio social mais favorecido e uma amostra do meio social mais desfavorecido. E, de facto, há essa diferença que dizem em relação à possibilidade de esterilizar e de uma relação de dobra metade. Por exemplo, 20% das pessoas que são de meios mais desfavorecidos poderão esterilizar, mas 40% das pessoas das classes médias para cima poderão esterilizar. Agora, a grande questão, e este projeto não tem representatividade estatística, uma vez que a amostra não é aleatória, não querendo cair em questões técnicas, tem representatividade sociológica. Eu estou a alargá-lo ao resto do território português. E o que é que eu encontro aqui? Um resultado que não me espanta encontrar no resto do território português, que é a falta de identificação dos animais, independentemente do meio social, e a falta de vigilância dos animais quando eles passeiam. 1/3 das pessoas, independentemente do meio social, deixam os seus animais passear sem qualquer vigilância, os animais não estão identificados, nem com chip, nem com uma coleira que permite aquilo que todos nós podemos fazer às vezes, que é ver um animal perdido, telefonar e o dono vai buscá-lo. Portanto, esta identificação não é feita e os animais são passeados, vão sem vigilância. O que é que acontece? Esta falta de identificação facilita o abandono, esta falta de vigilância faz com que os animais se percam. Há milhares de animais perdidos em Portugal, basta consultar o site encontra-me.org para ver donos desesperados, nunca os encontrarão. Os animais que nós recolhemos não nos contam a história do que foi a sua vida antes, eles tiveram, já adultos, outra vida. 2 dados muito interessantes deste estudo. A maior parte, a forma mais importante de adquirir os animais, independentemente do meio social, não é que não se comprem animais em Portugal, são as ninhadas, portanto a reprodução indiscriminada que é feita por um familiar ou por um vizinho, um próximo. Portanto, estes animais depois são distribuídos, bem ou mal. A outra forma, seguinte, é a absorção pela sociedade civil. A segunda forma de aquisição de animais acaba por ser a recolha de animais adultos diretamente da rua, cães e gatos, que mostra uma grande generosidade da sociedade portuguesa que não é, em meu entender, suficientemente sublinhada. De qualquer forma, acho que há normalmente uma diabolização das pessoas, a questão do abandono, que existe sem dúvida, a questão de não se poder ter um animal. Eu não colocaria a questão apenas ou principalmente nas dificuldades económicas, mas na rede de familiares. Tenho outro projeto que tem a ver com idosos, a morte de pessoas ou que são hospitalizadas e que ninguém pode ficar com o seu animal. Este problema já foi referido e eu corroboro completamente. Portanto, juntando o conhecimento dos médicos veterinários, que é essencial, e juntando o apoio às comunidades mais vulneráveis de que a Animalife falou,
Eu acho que há aqui um problema, não é por acaso que em países como na Bélgica, onde me encontro agora, Suíça, França, Canadá, onde também já estive, não encontramos este problema. Este problema é um país que tradicionalmente é um problema dos países da Europa do Sul e que tem a ver com uma questão cultural. E esta é transversal a todos os meios sociais. O facto de deixar o animal passear sozinho não tem a ver com dificuldades económicas e o facto de não identificar pode ter a ver com dificuldades económicas, mas não lhe pôr uma coleira com o nome indicado e deixá-lo assim, portanto estamos a falar de 1/3 da população. Se a representatividade não é estatística, e eu não devo generalizar em rigor, à medida que vou largando o meu estudo, vou encontrando esta realidade no país. E, portanto, queria adicionar esta falta de identificação e de vigilância, este problema cultural. Se cada pessoa tiver o seu animal, desde que o recebeu até à morte dele, não é? Ele for eutanasiado pelo seu dono ou dona, em casa, ou no veterinário, como entenda, ele não vai para o canil, não é? Se esta idealmente fosse a situação de todos nós, não tínhamos animais abandonados nem errantes. Obviamente simula uma situação ideal. E, portanto, a questão da diferença cultural é aqui muito importante, que se implemente uma cultura de responsabilidade em Portugal e que não nos centremos apenas na questão do abandono intencional ou deliberado, que é apontado sempre como a principal causa. Teresa, muito obrigado por aceitar o nosso convite e pelos contributos que nos deixou. Bem-aja. Até uma próxima. Até uma próxima. Carolina, vocês têm uma grande responsabilidade social. Sem dúvida. E dentro dos vários apoios de apoio à sociedade, e relativamente até neste enquadramento que há pouco falávamos, do regresso ao trabalho, há um projeto que é-nos particularmente muito caro, que é o facto de, na Nestlé Purina, e na Nestlé em geral, cá em Portugal, o nosso escritório aceitar animais de companhia. Portanto, aquele problema até de regressar presencialmente ao local de trabalho, os colaboradores podem levar os seus animais. Neste caso, cães, atenção. Também não há muito hábito de outro tipo de animais de grande porte. Sim, é preciso também, em primeiro lugar, pensar no bem-estar do próprio animal, não é? Sim. Nem todos os animais ficam bem se forem retirados do seu lar, como é o exemplo, é o caso dos gatos, que seguramente não se iriam sentir felizes se fossem retirados do seu ambiente que eles controlam e que conhecem. Além de serem, se calhar, expostos a outras espécies com as quais podem não estar habituados e, portanto, não haver uma convivência feliz e pacífica. No caso da Nestlé Portugal, nós implementamos um projeto piloto em 2016, no caso do espaço que era ocupado pelo negócio da Purina, de alimentos para animais de companhia, e que foi tão bem sucedido que a partir de 2018, portanto, toda a nossa sede em Linda a Velha tornou-se dog-friendly e, portanto, todos os colaboradores da Nestlé podem levar o seu cão para o seu local de trabalho, portanto, independentemente do seu negócio, do negócio em questão, portanto, e se uma companhia, se um edifício que já albergava na altura mais de 800 pessoas se consegue organizar nesse sentido, eu julgo que outras empresas podem seguir o exemplo, porque realmente trazer o cão para o local de trabalho é, em primeiro lugar, encarado também como um benefício para os próprios colaboradores. Ajuda a um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, porque nós não estamos estressados de que temos o nosso cão a fechar há imensas horas em casa. Portanto, os cães, obviamente, que são submetidos previamente a uma análise, portanto, se têm condições para estar lá, desde uma vacinação completa, desparasitações, portanto, o registro, também seguro, obviamente que é uma coisa que todos os cães devem ter, e depois é feita apenas uma avaliação comportamental para avaliar realmente se eles são calmos, se são pacíficos, se conseguem realmente estar bem, e a nossa experiência foi extremamente positiva, porque para além de realmente, praticamente, todos os cães que foram submetidos a este teste realmente estavam em perfeitas condições. Depois houve uma melhoria muito significativa da sensação de felicidade no local de trabalho, porque realmente ajuda a reduzir as situações, reduzir o stress no local de trabalho. É sempre uma presença muito positiva que toda a gente gosta.
que ajuda até a melhorar a colaboração entre colegas que não se conhecem, porque aproxima as pessoas, gera conversa, gera até entreajuda. Se alguém tem que ir a uma reunião ou se tem que ir almoçar e os cães realmente não podem aceder a determinadas salas de reunião, não podem obviamente aceder ao restaurante, mas há sempre realmente uma grande entreajuda entre colegas, o que promove até uma relação mais saudável e uma convivência mais feliz no local de trabalho, sem dúvida. E melhora a produtividade e as situações de stress, como eu dizia há pouco. Animais e alergias podem, por vezes, andar mais próximo do que se gostaria. Vamos ouvir quem sabe do assunto. É o Mário Moraes de Almeida, secretário-geral da Organização Mundial de Alergia. Olá, Mário. Olá. E eu sei muito obrigado por esta possibilidade. Eu, por exemplo, ganhei alergia a pelo de gato, que era coisa que eu não tinha. Muito bem. Não terá alergia a pelo de gato, terá alergia a alguns alergénios. Exatamente. Que são transportados, digamos assim, depois pelo pelo do gato. Os gatos, de facto, são a principal causa de alergia em relação às alergias lançadas pelos animais de companhia, que eles temos no nosso domicílio, embora também existam muitas pessoas que acham que têm alergia ao gato e, de facto, não é esse o problema. Ou seja, existem outras alergias em que a própria alergia ao gato pode agravar um bocadinho, mas não é esse o principal dos seus problemas de saúde. Então, quais são os segredos ou a informação que nós necessitamos para podermos conviver com os nossos animais? E, no caso, se ganharmos alergias, o que é que nós devemos fazer? Qual é a informação útil para um detentor de um animal? Claro, a primeira coisa é permanecer calmo, ou seja, e procurar ajuda. Primeiro nós temos que perceber, em relação às queixas que as pessoas têm, e aqui estamos a falar de queixas muito sensíveis, porque estamos a falar de pessoas que têm asma, que têm rinite, que têm eczema, que às vezes têm tudo isto em conjunto. E que de facto vão precisar de saber quais é que são as circunstâncias, o que é que leva ao agravamento. Em alguns casos, e na maior parte, são os ácaros, são os pólenes, mas de facto também podem ser os animais de companhia. Quando já existe o animal de companhia, nós em alguns casos vamos ter que tratar o cuidador, vamos ter que olhar... Bom, e agora ficamos sem o Mário, por isso vamos tentar recuperar o Mário daqui a pouco, porque de resto a chamada caiu exatamente num ponto extremamente importante, que é aquilo que todos nós, que somos detentores ou cuidadores de animais, devíamos saber. Jorge, há pouco falava dos apoios e até da proposta que fizeram ao Governo, que dentro de 5 ou 6 anos poderia fazer com que a quantidade de animais abandonados fosse irrisória ou praticamente residual. Como, por exemplo, vantagens fiscais? A questão do IVA? Bom, o IVA é um problema transversal que nós andamos a lutar há muito tempo, porque não se consegue perceber como é que, por um lado, há N leis e N medidas e N iniciativas que tentam apoiar os animais e que as pessoas tenham animais, etc., e considerar os animais de companhia como se fossem de família, e, por outro lado, todos os gastos que há com esses animais, quer médicos, veterinários, quer alimentação, é taxada à taxa máxima de 23%, como se fosse um artigo de luxo. Portanto, por um lado, a lei diz que os animais deixaram de ser coisas e passam a ser sencientes. Por outro lado, se eu quero tratar esse animal, quer na parte alimentar, quer na parte médica, tenho que pagar um imposto ao Estado de 23%. Portanto, há aqui um contrassenso que não faz sentido. E nós andamos a lutar há anos e anos e anos para que, com a eliminação do IVA, ou no mínimo, enfim, que seja reduzido para a taxa mínima, mas que é incomportável e que não é justificável. Aliás, é a única atividade na saúde que é taxada com IVA e ainda por cima a taxa máxima. Como sabe, todos os atos médicos humanos têm zero de IVA. Até houve uma iniciativa parlamentar que isentou de IVA as chamadas medicinas não tradicionais, enfim, dessas paramedicinas, e inexplicavelmente a medicina veterinária, que é, como o próprio nome diz, medicina veterinária, continuou com os 23. Todas as iniciativas que nós temos, todos os contactos que temos feito com o Governo, a resposta tem sido sempre, pois, até vos damos razão, mas não é a altura de...
enfim, de baixar impostos, estar a retirar impostos, enfim. Mas nós não vamos largar isto. Acho que e depois há outras situações que eu penso que não terão grande peso, mas que contribuem para toda esta problemática dos animais de companhia, por exemplo, como é o caso, por exemplo, da licença camarária nas tiradas nas juntas de freguesia. Não faz qualquer sentido. É o único animal. Quer dizer, se eu tiver um cavalo que eventualmente pode ter custado dezenas de milhares de euros, não tenho que pagar nada. Mas se tiver um cão que adotei da rua, tenho que pagar anualmente uma taxa. Portanto, se tiver um gato já não pago nada, um papagaio, um pintacilo. Pronto, um cão tenho que pagar. É inexplicável. Nem eles próprios conseguem explicar a razão disto, nem conseguem dizer para onde é que vai essas verbas. Portanto, são tudo coisas que, embora sejam valores baixos, mas que é aborrecido que as pessoas... Pois, é mais uma obrigação que as pessoas têm de ter que se deslocar. Ainda por cima é uma coisa que não se consegue fazer online. E tudo são dificuldades. É tudo dificuldades. E é já muitas dificuldades, mais uma dificuldade. É preciso ver que até há muito pouco tempo, e mesmo hoje, em certas determinadas cidades, vai-se desenvolvendo as cidades e não se pensa nos animais. Portanto, cada vez há menos espaços verdes, há situações... Pronto, eu estou em Lisboa, falo por Lisboa, mas podia falar no Porto, onde é qualquer, que a pessoa que tem um animal de companhia tem que andar N tempo para ir a um espaço verde para levar o seu animal a fazer as suas necessidades. E bebedouros e outras coisas. Eu diria que as leis são quase todas feitas contra o animal. Mas, por outro lado, filosoficamente e na sociedade tenta-se mostrar o contrário, que realmente o animal de companhia é preponderante para o bem-estar das pessoas, etc. Mas, por outro lado, carrega-se com impostos Bem prega feito Tomás. Exatamente. Já anda a pregar há muito tempo. Exatamente. Vamos recuperar o Mário, porque o Mário há pouco ficou a meio do raciocínio. Não, afinal já não temos o Mário. Caiu outra vez o Mário. O que é que nós devemos ter como comportamento para os nossos animais quando se trata da alimentação? Vamos lá. Uma vez, duas vezes, depende dos animais. Já disse que, por vezes, nós tendemos a criar este reforço e quase os olhamos... Achamos que eles têm a fome que nós temos, não é? Portanto, e cada um tem a sua fome. Como é que nós devemos assumir um comportamento correto na alimentação do nosso animal de estimação? Basicamente, ter cuidados muito simples. Em primeiro lugar, escolher um alimento que seja completo, que seja equilibrado, de qualidade, adaptado não só à espécie, mas também à etapa de vida do nosso animal, se ele é um júnior, se é um adulto, se é um animal sénior. E depois, obviamente, também seguir a dose diária que é recomendada. Portanto, não disponibilizar alimento à descrição, que isso é o primeiro passo para um consumo de calorias em excesso que vai contribuir para a obesidade, com todas as consequências nefastas que daí advém. Portanto, respeitar a dose diária recomendada, tendo em atenção que é apenas uma recomendação. E depois, cada caso será um caso e nós devemos fazer um ajuste em função se o animal está a ficar gordinho ou se está um pouco magro e temos aí que aumentar ou reduzir em função das necessidades. E quando formos trabalhar, deixar água. Sempre, obviamente. Água sempre à descrição. No caso dos gatos, até tanto quanto possível, arranjar estratégias que promovam uma maior ingestão de água, porque eles, por sistema, os gatos bebem menos água daquilo que deveriam. É uma característica muito peculiar da espécie. Portanto, garantir diferentes fontes de água, suplementos de hidratação, disponibilizar não só alimento seco, mas também alimento úmido, é extremamente importante no caso dos felinos, porque vão trazer um aporte de consumo de água adicional se apenas tiverem água disponível no bebedouro. Mário, será que agora conseguimos ter o Mário para concluir o raciocínio? Vamos tentar pelo menos. Vamos lá rápido, também já só temos 1 minuto e meio, Mário. Muito bem. Então, os cuidadores têm que controlar, conhecer bem a sua doença, saber quais as circunstâncias e o que é que elas são agravadas pelos seus animais de companhia. Os cuidadores vão ter que aprender algumas medidas que são importantes para ventilar o domicílio, para aspirar, para que zonas da casa é que o seu animal de companhia pode ou não frequentar. Em alguns casos, o cuidador deve saber também que tem ao seu acesso vacinas antialérgicas para conseguir diminuir a reatividade aos alergénios dos animais, seja o cão, seja o gato, sejam outros, e que também profissionais de saúde animal também o podem fazer, também esta é uma área muito importante, e que tanto quanto possível, nesta integração que se pretende ter animais de companhia junto das suas
famílias, porque ao fim e ao cabo o animal de companhia acaba por ser um elemento da família, há sempre possibilidade de haver soluções, ou seja, mais uma vez também ter calma, procurar ajuda, procurar o melhor caminho para controlar a doença de base do cuidador, para diminuir a presença dos alergénios, este palavrão, digamos, aquilo que está presente no ambiente e que de facto pode agravar as queixas dos cuidadores. E infelizmente também, no caso agora até dos gatos, já temos até a possibilidade também de, com a alimentação do próprio animal, poder reduzir também os alergénios que estão no ambiente, ou seja, há sempre mais inovação e aqui o conselho é procurar ajuda, neste caso os cuidadores junto ao alergologista, no caso também dos próprios animais também junto dos médicos de medicina veterinária e com isso conseguimos harmonia, conseguimos ter um bom convívio porque é fundamental e é muito importante a integração dos animais de companhia, é muito importante também aqui reforçar agora como cidadão mais do que como médico esta questão da adoção de animais que estão, digamos, em instituições, é ela muito importante. Felizmente na minha família isso também tem sido feito e é algo que vejo com muito orgulho e satisfação e é muito importante que seja feito. Mário Moraes de Almeida, muito obrigado pela simpatia que teve a estar connosco. Carolina Bartolomeu, obrigado também por esta primeira, que venha mais vezes à sociedade civil partilhar connosco conhecimentos e saberes. Obrigado eu. E Jorge Cid, já sabe, a sociedade civil está ao vosso dispor sempre que nós necessitarem para discutirmos estes e outros assuntos que são de interesse da sociedade civil e são importantíssimos também para que todos nós possamos ter aqui uma boa relação, no caso com os nossos animais de estimação. Bem-ajam, obrigado. Animais de casa, de quinta, selvagens, todos merecem o nosso respeito e cuidado. E hoje, mais ainda, estão todos de parabéns. Obrigado. Boa tarde. Saúde.